Se você crê no que Deus te falou, é justo que você receba. A Bíblia diz que pela fé Abraão creu na promessa de Deus e isso lhe foi imputado como justiça. Ou seja, como Abraão creu no que Deus falou, isso se tornou justo que acontecesse. A Bíblia diz que o justo anda por fé. Essa é uma palavra para você que já tem andado com Jesus. Se você ainda não tem andado, esse é um convite para você. Muitas vezes Deus te faz promessas e são coisas impossíveis, que na sua mente natural, com seus olhos naturais, você não pode entender como aquilo vai acontecer. Primeiro, nós não andamos por uma promessa de Deus apenas. A nossa prioridade é a própria presença de Deus. E Deus tem os seus fiéis, os seus filhos sobre essa terra. E Ele dá promessas que vão contribuir com os planos dele para essa geração. E muitas vezes quando Deus faz uma promessa para a sua vida, em épocas que parece que está indo tudo ao contrário do que Deus falou. E isso é muito bom, porque Ele não quer que o seu foco fique nas promessas ou nas coisas que Ele te disse. E essas coisas vão acontecer, mas Ele quer testar a sua fé, Ele quer provar a sua fé para te aprovar. Você entenda que Ele é o principal na sua vida, que apesar de ter coisas grandes, de ter coisas incríveis para a sua vida, tenha o cuidado de você não perder o foco da presença dEle. Qualquer sucesso que é um sucesso que não é aquilo que Deus desenhou para você, não é o sucesso que vale a pena. Então Deus faz uma promessa para Abraão, a esposa dele, Sara, não podia ter filho, não podia ter um bebê. Deus se manifesta até pessoalmente a Abraão. Quando Deus libera a promessa, até Sara riu da promessa de Deus. Eu sinto que pessoas que estão aqui nesse vídeo, você que entrou aqui, você recebeu promessas tão grandiosas da parte de Deus. E no seu coração, talvez até vinha um riso, como se fosse um riso de quem não está crendo no que Deus falou. Nós somos seres humanos e às vezes você sente que não tem fé suficiente para viver aquilo que Deus falou, mas você não entrou aqui por acaso. Eu declaro a graça, declaro o poder do Espírito Santo te enchendo nesse exato momento. O espírito de fé, que crê e que fala aquilo que Deus liberou sobre a sua vida. Cada uma das palavras que Deus tem falado sobre a sua vida, cada uma delas serão cumpridas. Olha o que a Bíblia diz lá em Romanos, no capítulo 4, a partir do versículo 17. Como está escrito, por Pai de muitas nações te constituí, perante aquele no qual creu, a saber, Deus, o qual vivifica os mortos e chama as coisas que não são, como se já fossem. O mundo espiritual é movido por fé. Quando Deus faz uma promessa na sua vida, não é que Ele está preparando para que se cumpra. Deus estando fora do tempo, tudo já está pronto. E Ele está preparando você para receber grandes coisas. Ele já tem preparado para a sua vida, para a sua casa, a sua família. Eu percebo que Deus sempre tem o cuidado de nos manter sempre com o coração nele, prioridade sendo Ele. Uma vida totalmente entregue e rendida na presença dEle, mas não como uma troca, mas como uma rendição para viver o plano de Deus. Deus se compromete com os recursos quando você se compromete em cumprir aquilo que Ele falou na sua vida. Ao mesmo tempo, Ele não quer que o seu foco seja nem nos recursos, nem nas promessas, nem nas palavras que Ele tem liberado sobre a sua vida. Ele mesmo, pessoalmente, quer ser o principal para você. No versículo 18 continua dizendo, o qual em esperança creu contra a esperança, que seria feito pai de muitas nações, conforme o que lhe fora dito, assim será a sua descendência. E não enfraqueceu na fé, nem atentou para o seu próprio corpo já amortecido, pois já era de quase 100 anos, nem tampouco para o amortecimento do ventre de Sara. E não duvidou da promessa de Deus por incredulidade, mas foi fortificado na fé, dando glória a Deus. Abraão contra a esperança creu. Talvez essa seja a sua situação. Você não vê nenhuma esperança de que as coisas vão mudar, de que Deus vai agir em teu favor. Tem gente que começa a acreditar, então eu nasci para sofrer mesmo. Eu sei que em meio aos sofrimentos Deus tem um propósito, mas eu creio que Deus está querendo que você entenda, colocar as coisas em perspectiva. Buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e as demais coisas vos serão acrescentadas. Tem um tempo de Deus na vida de cada um de nós, tem uma sabedoria de Deus a ser revelada sobre cada um de nós, até o cumprimento das promessas. Abraão, nosso pai na fé, ele não olhou para as circunstâncias do seu próprio corpo ou do ventre de Sara, já estava amortecido. Ele já com 100 anos de idade, e Abraão ainda teve seus erros, mas a Bíblia diz que ele não duvidou da promessa de Deus. Isso me faz lembrar de Números capítulo 13 e capítulo 14, onde Deus diz, Moisés, esse povo só me desagrada, esse povo não confia em mim. É um povo que estava próximo de entrar em uma promessa de Deus, em uma terra que Deus havia prometido. Eles precisavam apenas confiar no Senhor. Eu quero te dizer uma coisa, você precisa cuidar dos seus pensamentos,
e você precisa cuidar daquilo que sai da sua boca. Começa a dizer as promessas de Deus, começa a dizer a vontade de Deus sobre a sua vida. Abraão foi fortalecido na fé, dando glórias a Deus. Solta um glória a Deus aí onde você está. Abraão estava certíssimo de que aquilo que Deus falou iria acontecer. Como Abraão creu, isso lhe foi imputado como justiça. Se você crê na promessa de Deus para a sua vida, você manter a palavra de Deus na sua boca e no seu coração, você manter a sua fé, é justo que você receba. Quero orar com você, Pai, em nome de Jesus. Peço que o Senhor fortaleça a fé de cada um agora nas promessas que o Senhor tem para a vida deles. A tua palavra diz e a nossa fé tem uma grande recompensa. Pai, nós não queremos ser aqueles que apenas têm objetivos terrenos, mas eu peço que o espírito de sabedoria e de revelação venha sobre cada coração, que eles possam conhecer a plenitude de quem Tu és, eles possam entender o plano específico que o Senhor realizou para a vida de cada um deles como representantes, embaixadores do Seu reino nessa terra. Em nome de Jesus.